numa empresa. O dono da empresa, sofrendo uma série de execuções da Justiça do Trabalho e de penhoras, disse a ela que assinasse todos os termos de penhora como depositária dos bens penhorados. E ela assinou uns 12 ou 15 termos de depositária. Só que ele dilapidou todos esses bens. Como os bens sumiram, foi decretada a prisão dela como depositária infiel. E ela está presa numa delegacia. E os investigadores, era vésperas do Natal, disseram que ela só vai sair no ano que vem, se sair. E nós não temos mais a quem apelar, não ser o senhor. Eu falei, muito bem, mas o que eu posso fazer? O advogado pode fazer muito, sim. Quem assinou o auto de prisão foi o senhor. Fiquei desconcertado. Aí, refleti, como é que eu vou sair dessa? E olhei para a tia dela e disse, a senhora se responsabiliza pelo pagamento? Sim. Imediatamente ela aceitou. Então, na minha mesa mesmo, emprestei a minha máquina, orientei o advogado para escrever uma petição, e aí na petição eu dei um despacho, dizendo que a tia se responsabilizava pelo pagamento, razão pela qual ficava liberada da prisão a depositária infiel. Aí saíram e foram embora. 8 horas da manhã, toca a campainha outra vez. Era ela, a própria, esquálida, assustada, amarela, foi me agradecer. Foi me agradecer, e aí eu disse, você está vendo que lição você aprendeu comigo? Nunca mais assine termo de depositário dos outros, porque os outros podem sumir com esses bens e quem tem que responder é você, porque o depositário é que é o responsável perante a justiça. Na Justiça do Trabalho, durante muito tempo, eu ganhei uma experiência muito grande de audiência, de sentenças, e comecei a refletir sobre alguns aspectos. Um desses aspectos, o juiz e a emoção. O juiz e a emoção. Será que o juiz julga com base na emoção? Ou ele está vinculado a outros pressupostos? Isso porque era um caso assim. Aqui na Santa Ifigênia, há muitos anos, era uma região de prostíbulos, de barzinhos. E uma senhora de uns 50 anos entrou com o processo trabalhista contra o bar. Como é que ela trabalhava? Ia toda noite, tinha que beber com alguém que aparecesse lá. Mas ela já não conseguia mais, pela idade, beber com mais ninguém. Então as colegas se cotizavam de madrugada e davam umas fichas para ela. Com essas fichas ela ia no caixa e recebia um dinheirinho para não ficar sem nada. Esse era o caso. Eu fiquei sensibilizado. Eu falei, essa senhora tem que ganhar essa questão, e sou eu que vou julgar. Mas vejam o que é ser juiz, é um dilema. Aí eu me lembrei do seguinte, bom, mas se eu vou dar uma sentença, essa sentença tem que ser fundamentada, porque é uma exigência da Constituição Federal que todas as decisões têm um fundamento. Esse fundamento é jurídico. Eu não posso escrever na sentença que dou ganho de causa a ela por achar que ela está nessa situação de penúria, socorrida pelas colegas, e eu fiquei, então, com pena dela.
Se eu der uma sentença fundamentando assim, a sentença vai ser reformada num recurso pelos tribunais. E aí é que eu percebi a importância da fundamentação, que tem que ser feita com base no ordenamento jurídico. O juiz não pode só dizer, decido assim. Ele é obrigado a dizer o porquê que ele decidiu assim. E nisso consiste a fundamentação que é escrita, e é a fundamentação que vai servir de base para os recursos dos advogados e para a revisão da sentença dele pelos tribunais. Então, eu concluí que a emoção pode realmente existir e existe na vida judiciária. Talvez tenha algumas influências mesmo, mas ela não é decisiva e prioritária, tendo em vista a obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões a que está o juiz obrigado, sob pena de nulidade da sua decisão ou do seu despacho. Vocês vão encontrar muito despacho aí sem fundamentação. Nulos, absolutamente nulos. A fundamentação é que permite o controle da decisão. Ela é que nos indica se a decisão foi correta ou incorreta, porque ali está escrito o porquê dela, que é tão importante como o que foi julgado. A minha vida, e não vou me demorar muito, começou uma nova etapa quando eu resolvi, já juiz do trabalho, fazer um curso de pós-graduação aqui em São Paulo, na USP. Fui na secretaria para me informar e perguntei como é que estava a possibilidade de eu fazer pós-graduação em Direito do Trabalho. E a secretaria informou, possibilidade nenhuma, porque todas as vagas estão preenchidas. Aí eu perguntei, qual é a matéria que tem menor número de interessados? E a secretaria me disse, é Filosofia do Direito e Teoria do Estado. É a única? É a única. Então vai, essa mesmo. Aceitei. Me inscrevi e lá fui fazer o curso de Teoria do Estado. Meu professor foi a Taliba Nogueira, auxiliado pelo Dalmo Dallari, e de Filosofia do Direito, meu professor foi o Miguel Reale. Estudei mais Teoria do Estado do que Filosofia do Direito. Fiz o curso. Chegando ao final do curso, eu tinha que fazer uma tese para ser defendida perante uma banca e aí receber, portanto, a láurea de doutor se fosse bem sucedido. Não sabia sobre o que fazer. Então fui conversar com o Dalmo Dallari para ele me dar uma sugestão. E ele disse, por que você não escreve sobre a objeção de consciência? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas não recusei, não. Aceitei a sugestão. Pesquisei bastante, descobri um livro sobre isso, e aí verifiquei na ocasião que se tratava do que os americanos chamam de desobediência civil, que deu muito nos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã. Os jovens que não queriam ir para a Guerra do Vietnã por um imperativo de consciência. Então recebiam penas alternativas ou serviços alternativos. Escrevi. Depois vi que isso tem aplicação em vários ramos do direito, até mesmo no direito do trabalho. Quando o empregado falta no sábado, é preciso ver qual é a religião dele. Conforme a religião, o sábado é um dia de preces e de orações para ele. Então, por uma questão de consciência, ele não trabalha no sábado. O tema é muito interessante. E fiz, entreguei e foi composta a banca e marcado o dia da minha defesa. E lá fui eu fazer a defesa da tal objeção de consciência.
A banca era assim.